Bem-vindos à nossa aula sobre como obter as habilidades de leitura, criatividade, memória e os conhecimentos gerais necessários para o estudo da cultura clássica. Muito bem, pessoal. Bom, as habilidades, como obter essas habilidades, como realmente levar a nossa inteligência a uma certa transformação, ou como transformar o nosso intelecto para tornar-se mais capaz de maneira geral, capacitar o nosso intelecto para estudos mais difíceis, talvez, mais complexos, para estudos contemplativos que exigem certo trabalho diferenciado do nosso intelecto. Assim, nós temos que entender, então, como havia dito, nós temos de entender que a nossa capacidade de leitura, memorização e de criação, de criatividade ou de composição também, e eu falei da escrita mais como composição, tá? Falo da escrita mais como composição. Estas capacidades, estas habilidades, elas possuem, tá? Elas possuem uma ligação entre elas, elas possuem uma unidade entre elas. Uma modifica a outra, né? Uma ajuda a outra, uma tem uma ligação interna, né? Uma tem uma ligação forte com a outra, de tal modo que sem um elemento importante para a nossa leitura também não há uma boa memorização. Sem uma boa memorização também não há como criar, não há como compor, etc. E aqui eu vou falar então sobre o que pode tornar a leitura, o que torna a leitura com maior qualidade, o que aumenta a qualidade da nossa leitura. Então a primeira coisa que aumenta a qualidade da nossa leitura e até que na verdade permite que essa leitura aconteça, e é claro que no contexto da leitura em português isto não vale muito, porque nós já falamos em português durante o nosso dia a dia, no cotidiano. Então isto aqui que eu vou dizer aplica-se mais ao estudo de qualquer língua, seja uma língua moderna, seja uma língua antiga, tá? Que é a pronúncia. Então, a pronúncia. E vocês vão me dizer, tá, mas o latim tem uma pronúncia? Sim, o latim tem a pronúncia eclesiástica e tem a pronúncia reconstituída. O grego também tem uma pronúncia bizantina, ou tem uma pronúncia mais afeita ao grego koiné, tem uma pronúncia moderna e tem ainda a pronúncia erasmiana, uma pronúncia reconstituída do grego, seria mais próximo da reconstituída do latim. Na verdade, não importa muito qual delas ou em qual delas nós vamos fazer as nossas leituras em latim e grego para iniciar. Não importa muito, principalmente no caso do latim. Se nós vamos falar na reconstituída ou na eclesiástica, para nós isso vai mudar muito pouco entre as duas pronúncias. Porém, é bom que nós não misturemos as pronúncias. Tá? No caso do grego, também, se nós escolhermos uma dessas pronúncias, é bom que nós não as misturemos. E para o grego antigo, o meu conselho é mais a pronúncia erasmiana por conta da grafia da língua. Tá? Então, esses detalhes nós podemos ver, nós podemos abordá-los em outra ocasião. Mas aqui é só para falar que a pronúncia é importante que nós tenhamos uma pronúncia definida. Então, definimos uma pronúncia para as nossas leituras, agora nós devemos saber pronunciar isto bem. Como eu faço para pronunciar bem? Bom, leio em voz alta, devo ler bastante em voz alta os textos, mesmo os textos básicos de latim ou de grego, os textos iniciais, quando nós formos estudar isso, nós devemos lê-los em voz alta. E ao ler em voz alta, corrigir esses fonemas. Sempre tentar deixar os fonemas mais claros, o possível mais claros, né? Mais claros possível. Ao deixar esses fonemas
claros, ao deixar essa nossa pronúncia clara, articulando bem a nossa boca, do mesmo modo, nós vamos também conseguir ler mentalmente ou ler em silêncio com uma boa proficiência de leitura, né? Nós vamos conseguir pronunciar bem, até mesmo mentalmente. É essencial que nós consigamos fazer o mesmo gesto em voz alta para conseguir ler em silêncio. E por que é tão importante assim essa pronúncia? Não poderia pronunciar de qualquer jeito, do jeito que eu quisesse? Eu diria o seguinte: se todos os dias uma pessoa viesse se encontrar com vocês na escola, no trabalho, e o rosto, a altura, a estatura dela, ou até partes do corpo dela tivessem mudado completamente de um dia para o outro. É isso que acontece quando nós não temos uma pronúncia bem definida, ou quando nós não sabemos pronunciar bem uma palavra de uma língua que nós estamos aprendendo. O que vai acontecer? Uma hora eu leio de um jeito, no outro momento eu leio de outro jeito, e aquela forma daquela palavra, a forma escrita, nunca vai se fixar na minha memória, eu nunca vou conseguir ter uma boa memória, eu nunca vou conseguir, portanto, imaginar bem o conceito, aquilo ao qual a palavra se refere, se a forma dela sempre muda, certo? Então é importante que eu associe esses elementos que passam pela fala, passam pela forma escrita da palavra e pela minha capacidade também de pronunciá-la, certo? E pela pronúncia específica, pela decisão de pronunciar por uma pronúncia ou outra. Então, olha só, se eu pronuncio bem as palavras, é a primeira condição para que eu consiga também imaginar os conceitos que ali estão. E uma outra coisa interessante é que a nossa leitura que nós fazemos, se vocês reparem bem quando estiverem lendo um romance, uma poesia, que nós pronunciamos, ouvimos a nossa própria pronúncia, isto mesmo quando estamos fazendo em voz baixa. Então nós ouvimos a nossa pronúncia, nós ouvimos a palavra e depois imaginamos a palavra, como se ouvíssemos de um terceiro, certo? Do mesmo modo, quando nós fazemos isso em português ou quando nós lemos em voz alta, também nós ouvimos a nossa própria voz e depois imaginamos o que aquilo quer dizer. Isso acontece rapidamente no nosso processo de leitura, certo? Então, para imaginar um conceito, quando eu digo assim, maçã, vocês precisam ouvir. Quando eu leio maçã, eu preciso ouvir a palavra, principalmente por quê? Porque a linguagem está associada, sim, aos nossos ouvidos, está associada aos nossos gestos também. Mesmo uma pessoa com deficiência auditiva, ainda assim sabe ler e fazer os gestos com a boca das palavras e até reconhecer os gestos que as pessoas fazem com a boca para compreender as palavras na fala cotidiana, para tentar entender o que alguém está falando ou conversando. Então notem que todos esses elementos humanos estão envolvidos aqui na parte da pronúncia e, portanto, na parte também, ou na facilidade, ou é aquilo que permite a nossa imaginação. E a nossa imaginação? A nossa imaginação é um segundo item que eu destaco, né? O segundo elemento da leitura que eu destaco. O primeiro é a pronúncia, precisa ser muito bem feita. O segundo é a imaginação. Quando eu falo para vocês maçã, vocês precisam neste mesmo momento imaginar uma maçã. E quando nós estamos lendo um material didático, um romance, qualquer livro que tenha uma narrativa ou que tenha, ou melhor, qualquer livro, né? Qualquer discurso em que apareça a palavra maçã, copo, livro, aparecem as palavras dentro dos seus contextos. É bom que nós imaginemos estas coisas reais. Professor, mas eu li a palavra maçã e tinha o desenho de uma maçã do lado. Eu tenho imaginado aquele desenho. Não, isso não está certo. Aquele desenho também quer se referir à maçã real. Então, assim, uma coisa interessante é que
se nós tomarmos, né, se nós pegarmos aqui um desenho animado, vamos pensar sobre Tom e Jerry, por exemplo. Se vocês tomarem um desenho animado, por que o desenho animado torna-se engraçado ou aqueles trejeitos daqueles personagens animados tornam-se engraçados? Porque eles, de um certo modo, né, eles se referem, eles expressam algo da realidade do gato e do rato, quando se olha para um gato perseguindo um rato, quando se olha o comportamento de uma casa, tudo isso, quando se vê aqueles personagens da vida real, aquele desenho nos leva a essa vida real, nos leva a isso, né? Então, do mesmo modo, quando nós estamos lendo, por mais que apareça uma ilustração de uma maçã esquisitinha ou pintada de uma maneira rústica, alguma coisa assim, né? Uma maneira simples ali numa diagramação de um livro didático, ainda assim nós devemos pensar na maçã real, no livro real, nas pessoas reais. Não adianta eu querer imaginar os personagens que estão pintados ou imaginar pinturas. Então, quando nós vemos lá no início da história da escrita, os hieróglifos egípcios, quando nós vemos lá aqueles primeiros ícones egípcios que são estampados nas paredes das tumbas, né, das construções mortuárias, nós estamos vendo que aqueles desenhos representam a realidade e que aquele pintor que os pintou estava pensando nesta realidade. Estava pensando em como a pessoa é, como o papiro é, como os peixes, as árvores são. E aquela pintura, aquele ícone, e depois as palavras que nós temos aqui se referem às coisas reais. Então, qualidade de leitura é também procurar alcançar essa realidade a qual as palavras se referem de uma maneira muito intensa e com qualidade, certo? Isso vai melhorar a nossa capacidade interpretativa. Então, eu tenho dificuldade, fiz a prova do Enem, tenho uma dificuldade enorme de interpretar aqueles textos gigantes. Sim, talvez a tua fábrica de imagens da tua mente, né, do teu intelecto, não esteja operando muito bem ao ler aqueles textos. Então aparecem lá alguns elementos, certo? Aparecem nomes de pessoas, personagens, aparecem dados científicos, gráficos, e tu não os processa, talvez, não os imagina na realidade, na vida real, o que eles significam. E às vezes esse processo é duro, é difícil de, por exemplo, transferir um dado numérico para uma quantidade visível. Quando eu digo, por exemplo, 100 metros, imaginem aqui a distância de 100 metros. Isso é leitura, tá? Imaginem, por exemplo, agora 8 passos. Olhem para a sala de vocês, na sala em que vocês estão, imaginem 8 passos a partir de onde vocês estão, de onde o pé de vocês está. Isso é leitura, isto é capacidade de leitura. Então não adianta eu ler que tem 8 passos de um personagem para o outro, eu ler isso e não usar isto para criar esta imagem, criar esta distância, esta noção de distância no espaço em que eu estou, por exemplo. Certo? Então aqui vão muitos detalhes que vão permitir a nossa interpretação desses dados. Porque primeiro eu preciso imaginar o que os textos estão dizendo muito bem. Isto vai ser essencial para o estudo do latim e para o estudo do grego. Eu li um conceito novo, aprendi uma palavra nova, li uma frase nova, eu preciso imaginar isto muito bem. Claro, só depois de ter pronunciado bem também aquela palavra, certo? Porque sem a pronúncia depois eu não lembro também. O conceito da palavra, não associo uma pronúncia correta ao nome, ao significado e ao referente deste significado, ou seja, a realidade a qual ele expressa. Então, quando eu ouvir malum, e eu disse para vocês, isto é maçã. Agora, ao invés de vocês fazerem a tradução de malum para maçã e depois imaginar, eu quero que vocês imaginem quando eu disser malum. Então, eu vou dizer agora maçã em latim e vocês vão imaginar, vão associar a imagem de uma maçã real, pode ser uma maçã que vocês peguem na própria mão, e a palavra latina. Então, vamos lá, eu vou dizer agora malum. Pronto, né? Malum. Imaginaram a maçã. Então,
ao ouvir a minha voz, imaginem a maçã. Certo? E se eu disser, eu tenho uma maçã, imaginem isto agora, neste momento, ao ouvir a frase. Ego, Magister Eduardus, malum habeo. Ou posso dizer, tenho nas mãos, né? Malum teneo. Certo? E agora, né, como coroamento dessa leitura, depois que eu consegui pronunciar bem, então eu consigo agora imaginar bem essas imagens na realidade. Eu leio maçã, imagino a maçã, né? Leio malum, imagino a maçã. Leio póculum, imagino o copo. Então, já entendi o que a palavra significa e agora vou imaginá-la. Beleza, isso aqui está dominado. Interpretei o sentido da minha sentença, da minha frase. Ego habeo poculum. Ego poculum teneo. Beleza, nós entendemos, conseguimos imaginar o que isto significa. Interpretei a frase, é isto que ela está dizendo, né? Ela está dizendo que ele está segurando o copo, que tem um copo em mãos. Nós precisamos também dar uma voz à nossa narração. É muito importante dar uma certa voz. Então, se eu estou lendo o texto e o narrador apenas me informa isso, eu não preciso dar uma grande tonalidade a isso. Agora, por exemplo, se uma pessoa tinha dificuldade de pegar um copo em mãos, porque estava muito machucada e estava em recuperação, por exemplo, e ela toma este copo em mãos, então é claro que a nossa entonação, a nossa interpretação da nossa leitura, né, a voz desse personagem terá de mudar na nossa imaginação. E como ficará? Ficará assim. Ego teneo poculum. Que é só uma brincadeira, mas nós vamos ter que dar uma certa ênfase àquela realidade. Então, é pensar como um ator. Um ator de teatro ou de filmes, ele faz isso também. À medida em que ele lê um roteiro, ele imagina já o que ele deve sentir durante aquela leitura, o que aquele personagem ali está sentindo. Isso é essencial para o enriquecimento, para a melhoria da qualidade da nossa leitura. Então, assim, depois de fazer isso com a leitura, depois de ler bem, nós temos um prato cheio para a nossa memória. Então, no momento em que agora eu consigo associar as imagens, né, que eu consigo associar imagens aos nomes, em que eu consigo fazer isso conscientemente, fazer isso bem, ouvi malum, imaginei, ouvi poculum, imaginei o que é diretamente, certo? Consigo ter essa imagem nítida da realidade. Agora vem a nossa memória. Como guardar essas imagens? Nós podemos fazer isso várias vezes, né? Nós podemos até tentar repetir o texto que foi lido com aquele referente, com aquela realidade por trás do texto e imaginar novamente aquela realidade. Então, leio um texto e repito o texto, eu estou guardando estas informações na minha memória ao tentar repeti-lo sem colar, é claro, né? Então, li lá, eu li assim, Magister poculum habet. Professor tem o copo. Beleza. Agora eu tento repetir isso. Tente repetir a frase que eu disse. Isto já é um exercício para a nossa memória. E é o exercício principal que nós teremos para o cultivo desta habilidade de memorização, para as habilidades da memória. Então, olha só, nós podemos fazer isso, estas repetições com palavras, frases, parágrafos, textos, e quanto mais rica for essa nossa repetição, quanto mais nós repetirmos, é claro, melhor será para a nossa memória gravar estas informações. E o que a nossa memória grava dessas informações? Vamos voltar lá à nossa habilidade de leitura. Nossa memória vai gravar o som das palavras, a forma escrita, ela vai gravar o referente, ou seja, aquilo que as palavras se referem, vai gravar também o significado daquelas palavras, certo? E vai nos dar todo esse conjunto de informações juntos. E se eu gesticulei, se eu, vamos dizer assim, se eu fiz uma boa interpretação de um texto,
a minha interpretação também ficará na minha memória. Eu vou associar tudo isso junto ao fazer esta leitura bem feita e ao tentar repetir, ao tentar relembrar isto que eu acabei de estudar. Isto é um prato cheio para a nossa memória. Então, quando nós fazemos o exercício da repetição, repito palavras, repito frases, repito parágrafos, repito textos inteiros ou ideias inteiras, eu posso repetir, mesmo sem me apegar às palavras de um texto, certo? Nós vamos ter diferentes atividades, diferentes repetições para esta memória, diferentes tentativas de reproduzir o que nós aprendemos com nossos sentidos e a nossa percepção, relembrando-os pela nossa memória. Então, uma coisa interessante é que nós podemos fazer isso com palavras, frases, parágrafos, textos completos, mas nós também vamos aprender desses textos, as suas estruturas. Como eu falei também, nós vamos aprender as estruturas de causas e efeitos de uma ideia. E nós vamos aprender as estruturas de ações, de atos e consequências. Para a história, lembra do exemplo que eu falei na primeira aula? Para a história, tá? Então, para o estudo da história geral, o estudo da história do Ocidente, o que vai nos interessar? Nos interessa muito mais saber os atos que foram feitos e as suas consequências históricas. Nós vamos ver atos e consequências e a forma desses atos, como aconteceram, tudo isso vai ficar gravado numa estrutura de causa e consequência, né? Ou melhor, de causa exato, de causa e consequência, certo? Ou causa e efeito também. Nós vamos ver que para as ideias, nós também vamos ter uma estrutura lógica para gravar as ideias. Nós vamos ter um sistema também para gravar. Nós vamos ter, por exemplo, as premissas e as suas conclusões, certo? As premissas todas e as conclusões que são premissas de outras conclusões e assim por diante. Nós vamos gravar essa estrutura ao tomar textos mais filosóficos, por exemplo, mais teóricos. Ao tomar textos históricos, nós vamos trabalhar estas sequências de fatos e a nossa memória vai gravar isso e nós podemos usar essa memória para fazer justamente isso, repetir estas cadeias estas sequências de fatos que nós quisermos memorizar. Nós precisamos, então, entender o que nós queremos memorizar, essa é a primeira coisa, para melhorar esta capacidade, e fazer as repetições. E vocês podem me perguntar, e as técnicas? Técnicas de memorização. As técnicas de memorização só funcionam para quem já faz isto, para quem já consegue repetir aquilo que aprendeu, para quem consegue repetir as estruturas ou identificar as estruturas que aprendeu para reproduzi-las novamente aqui, agora, quando quiserem, na mente, né? No intelecto. Então, olha só, nós precisamos então entender que se eu quero utilizar técnicas como, por exemplo, a técnica dos lote de Cícero, que colocava num espaço mental, num espaço imaginário, vários itens para memorizar as coisas, antes de colocar esses objetos nesse espaço, nós vamos ter feito o exercício da repetição, ou aprendido, né, ou gravado informações por repetição mesmo, né, pelas tentativas e erros de repetir as ideias ou as palavras exatamente como as lemos. Bom, dado como funciona esses exercícios de memória por repetição e por técnicas, tá? As técnicas como o slot, ou a técnica do palácio da memória, como chamam, tá? Que associa imagens diferentes, e aí nós podemos associar imagens e suas primeiras letras, todas juntas nesse espaço para memorizar um texto poético, por exemplo, tá? Nós vamos ver que, no fundo, a prática da repetição é a base de tudo isso.
e que nós devemos treinar isso sempre. No momento de estudar, nós já devemos estudar pensando na memorização, sempre, sempre. Então vale a pena já estudar certos conceitos, fazer certas leituras, pensando assim, isto aqui precisa ficar na minha memória, eu preciso gravar o que estou lendo. Eu preciso ao menos conseguir reproduzir, conseguir dizer novamente, repetir aquilo que eu li agora, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas ou no fim do dia. Isso é um exercício para a memória. Quanto à nossa criatividade e composição, nós vamos exercitar isso depois de saber como memorizar, depois de fazer boa leitura, nós vamos também conseguir compor algo com isto que nós acabamos de levar para a nossa memória. Então, depois que eu tenho um certo vocabulário, que eu consigo montar frases, que eu gravei estruturas frasais, vocabulários, né, como falei, regras gramaticais, por exemplo, agora eu posso montar, posso compor textos me utilizando desse conhecimento que foi adquirido e dessas habilidades que foram adquiridas. E nós podemos fazer isso por meio de mais exercícios, né? Então, exercitar aquilo que aprendeu, exercícios de escrita principalmente, né? Então, às vezes, nós lemos algo num texto e somos forçados, né? O exercício nos força a relembrar o que está no texto ou a responder uma pergunta sobre o texto, nós vamos ali exercitar a nossa composição. Nós podemos também combinar diversos elementos que dos quais nós queremos falar para criar um texto sobre eles. Eu posso combinar personagens, objetos, objetivos, posso combinar tudo isso e criar uma narrativa, que é o modo de se criar qualquer narrativa, né? Então, para criar as narrativas, nós precisamos desses elementos: contexto, personagens, objetivos desses personagens, algo que está dentro deles, né? Nós precisamos de um espaço físico, etc. Né? Então, quando nós ensinamos as crianças a desenhar, por exemplo, e que nós dizemos, e o chão, onde está? E o sol? E o cenário, onde é que está? Né? E o braço do boneco? Enfim, nós podemos perguntar várias coisas quando eles estão desenhando. Da mesma forma, criar, é bom que nós treinemos as composições, exercitemos a nossa criatividade, também compondo cenas completas, compondo essas possíveis narrativas da realidade que nós ou já conhecemos ou estamos criando do zero. A nossa criatividade pode ter um salto ao nós fazermos esse tipo de exercício, associar diferentes elementos numa história, numa narrativa única, com meio e fim, com unidade. E por fim, sobre os conhecimentos gerais que nós precisamos aprender, eu diria que a base de tudo é a nossa curiosidade, a nossa pesquisa, aquilo que perguntamos sobre por exemplo, sobre a Grécia Antiga. Se vocês se fizerem uma pergunta agora, como eram os hábitos dos homens gregos em 200 ou 300 a.C.? É uma ótima pergunta para iniciar esse estudo. E nós podemos fazer pesquisas rápidas para começar esses estudos. Nós podemos iniciar esta jornada, vamos pensar assim, numa jornada, numa caminhada, numa aventura de estudos. Nós podemos iniciar essa jornada com pequenas pesquisas que nós fizermos, ou pesquisando no próprio material didático que nós temos, na própria aula que nós temos, pesquisando ali sobre algumas perguntas que nós temos em mente. Então é muito bom chegar numa aula com certas dúvidas. É muito bom iniciar uma aula de história perguntando-se sobre o tempo histórico que será apresentado, sobre o que era comum, porque então a aula nos responderá essas perguntas. Então, iniciar por essas pesquisas rápidas, por revisões até mesmo de conteúdos gerais de história, cultura, literatura, isso tudo faz completa diferença. Isso faz completa diferença nesses estudos iniciais que nós estamos, dos quais nós estamos falando aqui, certo? Então, esses conhecimentos gerais que nós precisamos para ler os clássicos, para entender o contexto da língua e da literatura
latina ou grega, eles são aquilo que vão nos permitir, tá? Vão permitir que a nossa imaginação floresça mais, que a nossa interpretação das leituras melhore. Então, é claro, quando eu falo ali em qualidade da leitura, está associada também a este conhecimento. No momento que eu tenho mais conhecimento da natureza, experiência de vida, eu posso ler cada vez melhor. Nesse sentido, eu tenho uma capacidade de leitura aumentada por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu já experienciei. Muito bem, pessoal. Falamos então destes 4 itens novamente, mas agora como melhorar as nossas habilidades e os nossos conhecimentos nessas áreas. Parece óbvio que nós temos que pesquisar algo de, sei lá, história geral ou algo da cultura clássica, parece óbvio. Porém, eu diria o seguinte, eu diria que quando nós vamos ler os clássicos, nós não percebemos isso. Nós não percebemos que é bom ter um conhecimento prévio. E um dos erros que eu vejo, só aqui para encerrar o assunto, né, um dos erros que eu mais vejo, ou pelo menos uma das falhas que eu mais vejo em quem vai estudar os clássicos ou vai procurar aprender algo da cultura clássica, é justamente não querer spoilers, né? Não querer nenhum tipo de dica do que vai acontecer, nenhum tipo de contextualização, ou fica com medo de ter, sei lá, de ter sido influenciado por uma visão de outra pessoa sobre o tema. Isso é tudo uma bobagem, tá? Então, assim, eu vou ler, por exemplo, a história de Heródoto, não tem problema nenhum ler um texto sobre a história de Heródoto antes de ler, tá? Ou ler um texto sobre o autor antes de conhecer as suas obras. Isso é tudo, né, muito importante que se faça, é importante que nós tenhamos um contexto para operar em cima daquele contexto, fazer as nossas atividades em cima daquele contexto. Tá? Então, é por isso justamente que nós temos no material de cultura clássica várias aulas sobre os autores que nós leremos, várias aulas só de contextualização daquilo, das implicações daquelas obras, etc. Porque é necessário justamente construir essa base de conhecimento para a leitura dos clássicos. É urgente que se faça isso se alguém quer realmente encarar esses estudos literários. E é realmente um prazer enorme fazer isso, certo? Quem não conhece, ou melhor, quem tem ignorância sobre o assunto, não há prato cheio melhor, né? Não há presente melhor do que conhecer, do que saber aquilo que não sabia. E é muito ruim quando alguém toma um livro muito mais complexo do que o que pode absorver e não consegue aprender. Tá? Então é melhor pegar algo mais simples sobre uma obra antes, aprender e depois ir para a obra em si. Vai fazer muito bem a todos vocês, com certeza. Então, ficamos por aqui e eu espero que vocês tenham tirado bastante proveito desta aula. Podem deixar as perguntas como quiserem aqui para a Escola Clássica. Muito obrigado.